Essa palavra é uma palavra muito presente, né, naquilo que vocês fazem, não é? Renascimento, não é? Uma oportunidade da gente realmente abrir os olhos e perceber que no Brasil está acontecendo o renascimento da fé, né? Antes até de acontecer toda essa movimentação com o próprio Frei Gilson, vocês já estavam fazendo um trabalho, e um trabalho muito frutuoso, e a gente percebe que a iniciativa que vocês têm com Em Busca da Verdade tem alcançado muitas vidas para esse renascimento da fé. Quanto tempo já tem já aqui que está acontecendo todo o trabalho? Pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 anos. A gente consegue mais ou menos contabilizar ali quantas pessoas já passaram ali pelo programa principal do Em Busca da Verdade? Como o programa são 2 anos, a nossa primeira turma se formou no final do ano passado. Certo. Então, hoje a gente tem próximo de 1.000 membros no grupo. Maravilha, isso é maravilhoso. Agora é interessante porque tem ali 1.000 membros, porém, durante toda essa formação, vocês fazem eventos paralelos que aí vai multiplicando. Um chama o outro e vem para cá, e a pessoa vai e faz uma formação específica e acaba também chegando a outras pessoas durante todo esse tempo, né? Mas, como que você tem percebido a abertura dessas pessoas a realmente se encontrar com essa verdade e ter um passo de abertura interior para esse renascimento? Realmente você tem percebido que há uma necessidade e há uma disposição interior para as pessoas renascerem, recomeçarem, encontrarem ali uma verdade em Deus? Sem dúvida, Guto. Esse número de 1.000, dependendo de como você olha, pode ser pouco ou muito, mas o que tem chamado a nossa atenção é a qualidade das pessoas, de fato, porque a gente vê pessoas que a gente nunca esperaria se abrindo para esse tipo de estudo, né, reencontrando com esse tipo de tradição. A gente vê grandes empresários que estão lá, assim, de algumas das maiores empresas do Brasil e que estão, de fato, estão estudando, estão se aprofundando nesse tipo de tema. Então a gente vê que isso é muito forte. E quando um empresário desse porte começa a despertar para isso, despertar para a busca da verdade, o efeito disso é gigantesco, porque isso é levado para dentro da empresa, né? Isso se dissemina numa velocidade muito rápida. Então eu estou vendo as pessoas muito abertas para isso. Eu acho que a gente, durante tantas décadas ou séculos, pode-se dizer, foi tão atacado, né? Os pilares da nossa civilização foram tão atacados, as pessoas foram perdendo o sentido, perdendo o propósito de vida, foram vivendo na era do relativismo total, né? Então não existe verdade, cada um tem a sua própria verdade, e as pessoas foram ficando cansadas disso. Acho que hoje as pessoas estão sedentas por um pilar moral, estão sedentas por um direcionamento, estão sedentas por ter um caminho que no fundo é aquilo que sempre funcionou ao longo da história, né? Mas infelizmente ao longo dos últimos anos a gente foi se afastando cada vez mais. Então hoje realmente eu vejo as pessoas muito abertas para essa busca intelectual e para essa busca de reaproximação da fé. A maioria das pessoas que se aproximam ali, porque nós podemos caracterizar que tem ali o pessoal que chega, era católico, mas está frio na fé, ou a maioria chega, não, olha, eu realmente construí dentro de mim uma cultura meio ateia, e eu tirei tudo que era religião para viver a minha vida como empresário e tudo, e realmente nenhuma fé nem outra eu tenho exercido. Ou um terceiro ponto chega com uma mistura de religiões, né? Eu vou no evangélico, eu vou no católico, eu vou no espírita, eu faço tudo, eu vou na gnose, eu frequento tudo. Como que a gente caracteriza um pouco do público que se aproxima lá de vocês? Assim, Guto, tem um pouco de tudo. Tem católicos, tem protestantes, tem ateus. E aí eu conheço bem esse processo, como funciona, porque eu contei aqui da última vez, eu fui ateu a minha vida toda e aí passei por esse processo de conversão. Então, eu entendo bem como funciona esse processo para cada pessoa. E você tem níveis de apologética diferentes, né? Então, se o cara é ateu, a primeira coisa que ele precisa entender são os argumentos racionais a favor da existência de Deus. Então, Aristóteles criou uma disciplina chamada metafísica, onde ele vai descrever ali os argumentos racionais
por que Deus existe, né? Ele traz provas metafísicas da existência de Deus, que depois São Tomás de Aquino vai desenvolver bastante nas 5 vias. Normalmente, quando o cara é ateu, como eu era, ele é muito cético e ele quer seguir a lógica, ele quer seguir o argumento racional. Então, a primeira coisa que o cara precisa são os argumentos que precedem o elemento da fé, aquilo que é chamado de teologia natural, né? Então, antes de entrar o elemento da fé, você precisa de uma base sólida de argumentação lógica, né? Para sedimentar essa crença em Deus. E aí depois vai entrar no que é chamada teologia revelada, que é a Sagrada Escritura e tudo mais, que aí entra o elemento de fé. Mas é muito natural. Se a pessoa está aberta, tanto que a gente coloca como um dos nossos pré-requisitos para entrar no grupo é ter o coração aberto e desejo honesto de buscar a verdade. Se a pessoa está aberta, realmente o processo acaba sendo natural, né? Então, mas eu já tive todo tipo de experiência meio maluca também. Teve agora um evento recente que chegou um cara lá falando que era católico, aí quando eu vi ele estava com um broche da maçonaria aqui no peito. E aí a gente estava num evento, num jantar, aí começou a meter o pau na igreja no meio do jantar. Aí depois eu fui conversando com outra mulher, ela falando que era católica, não sei o quê. Aí eu perguntei, você é católica? Você vai à missa aos domingos? Aí ela falou, não vou à missa. Eu falei, por que não? Ela falou, não, porque nos domingos eu vou no centro espírita. Aí misturou. Então, enfim, como a gente acaba fazendo muito evento, mas esses não eram membros do Embusta Verdade, foi só um jantar que a gente fez, a gente acaba tendo contato com todo tipo de gente. Mas a gente não tem uma formação católica, né? A gente não fala sobre doutrina, a gente não faz pregação. Mas a gente fala sobre história, e não tem como, por exemplo, falar da história do Brasil sem falar que o Brasil foi fundado pela Ordem de Cristo, né? Então, o Brasil foi fundado pela Igreja Católica. Não tem como falar dos últimos 2000 anos de história do Ocidente sem falar da Igreja. Não tem como falar da Revolução Francesa sem falar da Igreja, que foi uma revolução contra a Igreja. Então, todos esses temas, quando você fala de história, é impossível não falar sobre a história da Igreja. Então, isso acaba entrando no conteúdo de uma forma muito natural. E as pessoas, se elas estão buscando viver na busca do bem, elas estão buscando desenvolver virtudes, que são os bons hábitos que nos aproximam do bem. É natural que as coisas vão convergir para o mesmo ponto, né? Chega uma hora que as pessoas percebem que tudo converge para o mesmo ponto.